Olá, vamos iniciar mais uma conversa. O IPAM Amazonias, essa iniciativa belíssima do IPAM, falando da Amazônia para o mundo, do mundo para a Amazônia, com a gente, né, com a Amazônida. Eu sou Silene Cardoso, sou colaboradora do IPAM, fico aqui na região de Santarém, no oeste do Pará, convidando todos para nos conhecer aqui. Quem já assistiu nossos vídeos sabe um pouco do tema que a gente vai conversar hoje, grilagem, mas olhar para o problema da grilagem na Amazônia, do desmatamento, de um outro olhar, de um olhar muito interessante, que é o olhar da educação. Como que a educação, seja ela formal ou não formal, se conecta com esse combate à grilagem, que é o câncer na nossa Amazônia. E para esse nosso bate-papo da Amazônia, a gente convidou também um colega muito querido, professor César Tenório, da Universidade Federal Rural da Amazônia, lotado no Núcleo de Ciências Agrárias, da Engenharia Florestal, mas que tem uma experiência muito grande com a extensão, com a educação, com a pesquisa, e que entende que a educação pode ser uma grande potencializadora de combate a esses males que a gente vem conversando dentro do Amazoniá nesse último ciclo. Então, queria muito dar assim, as boas-vindas para o professor César Tenório. Ele vai falar um pouquinho dele para a gente, mas sinta-se à vontade, professor, para a gente conversar. O nosso bate-papo está sendo transmitido pelo YouTube, então convido você para acompanhar a gente aí. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, algum apontamento a fazer, pode colocar lá, tá? Que a nossa equipe está aí de prontidão. E assim é um bate-papo, vamos conversar. De fazer com que a gente possa olhar essa temática tão séria, né, de grilagem de terra e discutir de uma experiência minha. Mas antes de falar, assim, dizer que essa conexão aí não é à toa, né, essa de cor, né, de pensamento também. Eu trabalhei no IPAM, né, 6 anos trabalhei no IPAM em Santarém, Belém, Altamira, e trabalhei muito com essa temática de grilagem de terras, né? Na verdade, combatendo a grilagem de terras da minha maneira, né? Com pesquisa, com extensão. Então, eu vou contar uma história. Eu tenho várias histórias para poder dialogar com vocês aqui. Mas uma história assim bem impactante, que impactou a minha carreira, inclusive, foi uma história que lá em 2004, né? Enquanto a gente tinha o boom do manejo, né? A gente discutindo o manejo florestal na Amazônia, eu morando na Transamazônica, trabalhando no IPAM, inclusive, lá em Altamira, eu trabalhava muito junto aos movimentos sociais, né? Junto às comunidades rurais, e fazia assim, um trabalho muito interessante junto com os agentes ambientais do Proambiente, né? Eu acho que você deve lembrar, Alcilene, esse importante programa de desenvolvimento rural que a gente teve no passado e que a gente colaborou bastante. Então, a gente ia para as vicinais, né, dialogar com as comunidades, e nesse interim a gente conheceu aí vários atores importantes, né, desse cenário, e um deles foi a irmã Dorothy, falecida no ano seguinte, né, em 2005, assassinada, na verdade, brutalmente lá em Anapu. E eu me lembro, em 2004, a gente lá em Anapu, a gente fazendo rodadas, né, de conscientização, de debate, junto aos agricultores familiares dos assentamentos PDS Virola, Jatobá e Esperança. E aí a gente lá em oficina, junto com o IPAM, com o FVPP e outras instituições locais, a gente pôde presenciar uma situação terrível, né, que é a gente fazendo oficina e chegando pessoas, né, armadas para poder expulsar colonos lá dos seus lotes, porque queriam adentrar, né, o assentamento para poder transformar a área do agricultor em uma área para gado, né? Então, a oficina terminou com essa intervenção. A gente correu, o IBAMA chegou Força Nacional, assim, foi um momento muito complicado para a gente, né? A gente teve que sair de lá porque era uma zona de conflito. E assim, além dessa, várias outras iniciativas de grilagem de terra estavam acontecendo naquele momento. Então, assim, teve um grande ápice, né?
nos anos 2000 em diante, dessa prática. A gente sabe que na Transamazônica, com a abertura da Transamazônica, houve muito isso, né? Houve muita grilagem de terras, ocupações indevidas, e esse fato assim me marcou bastante porque a gente estava fazendo lá, levando a educação, né? Levando a educação lá para a comunidade, que é tão distante, assim, para chegar a informação para essas pessoas, para esses sujeitos. E aí aconteceu isso, né? E aí, no o ano seguinte, a irmã Dorothy veio ser assassinada porque estava combatendo justamente a grilagem de terras em assentamento rural na Amazônia. Eu lembro bem dessa época, né, César? E a gente, embora tenha ganhos, ainda continua, né? Acho que o Pará, a gente tem aí dados, né, da Comissão Pastoral da Terra, vários outros dados também. Ainda é o estado que permite, né, a gente ter uma grave ameaça, né, a muitas lideranças do campo, sejam eram lideranças do movimento sindical, dos trabalhadores rurais, mas movimentos também ambientalistas, né? E é justamente esses dados, né, que às vezes nos saltam aos olhos, sabe, César? Para a gente montar esse bate-papo de hoje, nossa equipe fez uma enquete, né, no nosso Instagram, que hoje a gente sabe que as redes sociais estão aí, a gente que é mais das antigas não pode ser analfabeto digital, a gente tem que estar aí, né? Claro. E nos saltou aos olhos alguns números, né? Assim, da gente perguntando do tema grilagem, né? Porque você traduz de várias formas, mas a gente queria assim perguntar quando que esse público teve algum contato com o tema grilagem, né? O que que eles sabiam disso? O que que era a grilagem, especialmente na Amazônia, né? E foi interessante que 44% das pessoas com as quais a gente conseguiu conversar disseram que só tiveram contato com o tema grilagem quando eles entraram na universidade, quando eles começaram a então ir para a universidade, né? E olha então que importante é o papel. Que pena que não tiveram essa conexão antes, né? Entender o que que é isso, mas a importância da universidade, né? E outros disseram para a gente que 56%, né, desses aí, eles não receberam a informação na sua vida acadêmica, né? Então, mais da metade não conversa sobre grilagem, sobre desmatamento na sua vida acadêmica, na sua vida educacional formal, né? E 18% disseram que não sabiam, ainda não tinham tido nenhuma conexão com esse tema. E aí nos remete, então, para a gente conversar contigo, como é que tu vê o papel da educação, do ensino médio, o pessoal que está entrando na graduação, né? Qual que é o papel, então, do ensino, da instituição de ensino, claro, o ensino público, mas também o ensino privado? Qual é o papel das nossas instituições de ensino para a gente tornar esses temas conhecidos, né, para que esse alunado possa ter um papel crítico sobre ele, em entendendo se posicionar, né, em entendendo dizer, opa, o que é que eu posso fazer, como é que eu me posiciono, como é que tu vê o papel da educação no Brasil ligado ao tema grilagem? Olha, uma ótima pergunta, né? Uma pergunta que vem lá da Gênese, né? Vem do ensino básico, fundamental. E esses dados realmente são verídicos, assim, sabe? Essa enquete que vocês fizeram aí, ela reflete muita coisa, né? Então, assim, a gente trazendo o ensino básico, fundamental ali, realmente a gente pouca discussão a gente tem, né? Se a gente for conversar com os nossos colegas docentes desse ciclo, né, a gente vê aí que precisa ser aportado uma maior discussão dentro da temática, dentro da disciplina, dentro da grande área de ciência da natureza, né, e trazer esses grandes temas para a sala de aula, né, para o aluno, desde de jovem, ele já ter contato com essas informações, né, com essa disciplina, né, ter esse senso crítico é primordial e realmente a gente tem muito pouco. Quando a gente fala em grilagem de terra, as pessoas pensam logo que, né, pensam em outra situação e não aquela situação fundiária lá e que aquela situação, mesmo que sendo na zona rural, ela vai impactar as nossas vidas aqui, né? Então, realmente a gente tem que discutir muito a matriz curricular, né? Tanto da universidade, que a gente depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão mais do ensino superior,
mas do ensino médio, do ensino fundamental, é de suma importância, porque lá está a base, né? Então, a gente vem dialogando com esses colegas, esses docentes, com os retores, com os diretores das escolas, né? E a gente vem conversando muito sobre isso. Um exemplo, um grande exemplo que a gente precisa ter, que a gente tem que ter nesse aspecto, são as casas familiares rurais, né? As escolas de famílias agrícolas. É o grande exemplo que lá se discute isso, porque é uma escola que é rural, mas que não necessariamente as escolas na zona urbana não podem ter esse tipo de discussão. Na verdade, precisam ter, né? Esse conhecimento é urgente para a gente, para poder justamente ter essa massa crítica, né? Ter os argumentos necessários para que a gente possa aí é, ter um futuro melhor, né? Porque a gente sabe que os jovens são o futuro e os jovens precisam ser mais preparados para isso. E aí, quando chega no ensino superior, a gente percebe aí o pouco conhecimento realmente do que é a grilagem de terra, né? E aí se discute muito mais em universidades, em cursos que são das ciências agrárias, né? As outras ciências, os outros cursos, eles não discutem isso. E hoje a gente vive num mundo globalizado, né? Num mundo que a gente precisa discutir a interdisciplinaridade, né? E trazer essa discussão para outras áreas de conhecimento também, né? Porque eu sempre brinco com os meus alunos, né? E com os colegas que a gente conversa, é que muitas das vezes o problema em si ele não está na nossa área de conhecimento, ele está em outra área ou uma fusão das duas, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar essa matriz curricular, a gente precisa ter aulas mais práticas, né? Levando o aluno para o campo, né? Não só ficar na teoria, mas na prática, tentar aí fazer com que essa matriz ela seja mais proativa, né? Mais ativa, né? E trazendo exemplos do nosso cotidiano, e fazendo, na verdade, eu digo, Alcilene, fazendo uma revolução na educação, né? Porque realmente esses números que tu traz reflete muito isso, né? E a gente precisa melhorar nesses aspectos aí.